Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Uma excelente semana para você, produtor rural que acompanha o canal do Boi nos mais diversos estados e municípios do Brasil. Olha, eu vou abrir o programa falando a respeito de soja e principalmente o cenário internacional. Hoje, aquela referência de soja em Chicago não temos. Isso porque é feriado nos Estados Unidos, é dia de Martin Luther King. E o mercado, quando abrir amanhã, ele vai estar de olho, focado em alguns elementos que são essenciais. Entre eles, o fator que é ligado à demanda chinesa por produtos norte-americanos, porque a discussão entre Estados Unidos e China continua. E também o fator climático no Brasil. Falando a respeito desse fator climático no Brasil, é importante lembrar que importantes áreas de produção ficaram um período de seca em dezembro e também parte de janeiro. Entretanto, e vamos confirmar durante essa edição, deve chover nessas áreas que foram mais prejudicadas pelo tempo. O outro fator importante, ele está diretamente ligado à demanda da China. Por quê? Porque nos Estados Unidos nós tivemos algumas conversas e principalmente alguns boatos de mercado que os norte-americanos, na semana passada, poderiam até retirar algumas barreiras comerciais que foram levantadas pela China. Entretanto, essa situação veio atrás. O governo norte-americano acabou desmentindo a situação. Mas o fato é que, de acordo com alguns especialistas, e aí eu falo principalmente da Ana Luísa Lodge, da FC Stone, há possibilidade de se ter um entendimento em torno de Estados Unidos e China num amplo acordo, é o que tem se dito, chamado boato de mercado e que tem o animado nos últimos dias. A última semana, já que não temos os números para hoje por conta do feriado, nós tivemos na última semana uma movimentação de alta. A posição de mais curto prazo, a posição de março, havia fechado com uma alta de 0,99%. O acumulado da última semana trouxe elevação de 0,73% nessa posição de março para os negócios na Bolsa de Chicago. Um outro elemento que também está no foco de quem trabalha com soja no cenário internacional é esse negócio dos Estados Unidos estarem com o governo paralisado. Com o governo paralisado, ninguém sabe exatamente quanto que os norte-americanos venderam na semana, quanto que foi embarcado e mesmo os fatores que são ligados à demanda e oferta não estão sendo computados, uma vez que não há mais o entendimento até o governo norte-americano voltar a operar de maneira natural. Essas expectativas, elas são confirmadas a partir de amanhã, na terça-feira, com a volta dos negócios com soja em Chicago. Vou falar agora de um tema que é extremamente importante e que está diretamente ligado ao custo Brasil. Eu falo de logística. O fator da logística no Brasil, ele é determinante e acaba trazendo um choque, um impacto muito forte em torno daquilo que é necessário para o país operar com uma situação mais folgada. Tanto é que o ministro da Infraestrutura, ele falou a respeito desse tema e de principalmente, quando se fala de ferrovias, que é algo que poderia resolver uma série de problemas no país, como que isso vai acontecer no país a partir de março, é o que você confere agora. Nós não tivemos as melhores condições ainda de trazer o VT do ministro aqui falando a respeito da infraestrutura. Vamos conferir como é que estão algumas cotações, então, cotação da soja, mas a questão é o seguinte, a retomada daquelas concessões que estavam sendo feitas nas ferrovias no Brasil e também como que isso vai ser trabalhado no novo governo. Daqui a pouco o Agricultura traz isso em destaque, você confere comigo as cotações de mercado.
Toda segunda-feira, o Banco Central Brasileiro traz para o público uma pesquisa importante, chamada Pesquisa Focus, que é feita com um número perto de 100 representantes das instituições, as principais instituições financeiras do país. É uma espécie de termômetro do que acontece com os principais índices. E é sobre este assunto que eu converso agora com Sara Kirchhoff, que traz os destaques do Boletim Focus de hoje. Tem novidade para a taxa básica brasileira de juros. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Tem novidade, sim. De acordo com uma média dos 100 economistas das 100 instituições financeiras consultadas aí pelo Boletim Focus do Banco Central, a previsão para a Selic não mudou, para a taxa básica de juros, está em 7% para o final de 2019. Só que aquele chamado Top 5, que são os 5 economistas que mais acertam no Boletim Focus, eles apostam em uma taxa Selic menor para o fim de 2019. Eles falam em uma taxa básica de juros em 6,75%. O que representaria somente um aumento de 0,25% no mês de dezembro, isso na comparação com a atual taxa Selic que a gente tem, que é a menor da história, em 6,5%, e essa previsão do chamado Top 5, ela se deve graças a um menor aperto monetário. A gente acompanha aí semana a semana para ver se esses números vão se confirmando ou não, mas esse chamado Top 5, então, aposta em uma Selic menor para 2019 do que aquela esperada de 7% aí, conforme a maior parte das instituições financeiras consultadas, portanto, pelo Boletim Focus do Banco Central, como você falou, divulgado sempre na segunda-feira e que serve, sim, de termômetro para o mercado. Outra previsão foi em relação ao dólar. O dólar para o fim desse ano passou aí de R$ 3,80 nas expectativas, né, para R$ 3,75, ou seja, um dólar mais barato para o fim desse ano, porque daqui a pouquinho a gente vai falar do dólar, né, Fabiano, e apesar da moeda norte-americana ter tido uma alta na última semana na comparação com o real, no acumulado agora do mês de janeiro, o real tem um bom desempenho frente ao dólar, estava entre as principais valorizações, principais altas aí, até há poucos dias em uma cesta de 143 moedas. Então, o Boletim Focus também vai se readaptando a esses números que mudam, né, todos os dias. Então, o dólar para o fim de 2019 passa agora dos 3,80 para 3,75, conforme as expectativas. Já o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, uma prévia da inflação oficial no Brasil, teve uma leve redução de 4,02% para 4,01%. Lembrando que o centro da meta do governo, ela está em 4,25% para esse ano, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais e também para menos. Outra projeção que teve alteração foi em relação ao PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, que deverá encolher. Aí a última expectativa da semana passada falava em um PIB de 2,57%, um crescimento de 2,57% para esse ano, e agora se fala em um aumento de 2,53%, conforme os números atuais divulgados nesta segunda-feira. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Fabiano, é com você. Tá certo, Sara, obrigado pela participação. Daqui a pouco ela fala, vai trazer os destaques para a moeda norte-americana. E agora sim, nós trazemos os destaques que são relacionados às concessões de ferrovia no Brasil e o projeto do novo governo em relação à disposição deste fator modal no Brasil, que pode trazer soluções, principalmente em torno do custo Brasil, para levar os produtos, aquilo que é produzido nas regiões centrais, para as áreas na qual são exportados. Confira. Bom, uma das principais demandas que tem aparecido aí nas nossas redes sociais é a retomada do transporte ferroviário. Todo mundo tem solicitado isso, né? O governo não vai retomar as ferrovias são importantes, o governo vai retomar. E vai retomar com um programa ambicioso, mas possível. E esse programa começa a ser concretizado agora, já em março, com a licitação da Ferrovia Norte-Sul, que vai ligar Porto Nacional em Tocantins à Estrela do Oeste. Com a concessão desse segmento, nós vamos ligar o Porto de Itaqui ao Porto de Santos. Vamos ter uma grande espinha dorsal ferroviária. Isso vai ser transformador para o país. Além disso, devemos ter mais 2 concessões ferroviárias ainda no ano de 2019, mais tardar início de 2020, que vão ser a concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia, que vai ligar Caetité a Ilhéus, ao Porto de Ilhéus, e também a licitação da Ferrogrão, que vai ter um potencial transformador
para o agronegócio do Mato Grosso. A gente pode estar falando aí da segunda revolução do agronegócio. Isso vai ter um impacto enorme nos fretes. Em paralelo, vamos estar fazendo a prorrogação antecipada dos contratos de concessão e com uma ousadia. Nós vamos usar as outorgas devidas pela prorrogação dos contratos para construir novos segmentos. Então, a concessionária ela fica responsável pela construção de um novo trecho. É dessa forma que ela paga a outorga. Uma vez a ferrovia construída, aquela ferrovia passa a ser da União. E a União vai ter a oportunidade de licitar a operação e gerar uma nova outorga, que vai ser reaplicada em outro trecho. A primeira ferrovia que vai ser construída desta forma vai ser a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai ligar a produção, vai ligar Água Boa, no Mato Grosso, a Campinorte, no estado de Goiás. Impulsionando uma área de influência que representa praticamente 16 milhões de toneladas no Vale do Araguaia. Isso vai ter um impacto muito importante no frete e vai gerar uma competição entre eixos, né, importantes. O eixo que vai para Itaqui e o eixo que vai para Santos. É tirar caminhão das rodovias, é diminuir o custo Brasil, é dar mais eficiência no transporte de carga. Com essas ações, a participação do modo ferroviário na matriz de transporte deve dobrar até 2025. Deve sair dos atuais 15% para 29%, 30% em 8 anos. Isso foi uma comunicação oficial do ministro da Infraestrutura falando a respeito deste fator que é importante principalmente nas regiões de produção no Brasil. A Agricultura BR agora fala sobre a moeda norte-americana. Há pouco ela vinha com elevação, vinha a R$ 3,77 a moeda. Isso por conta das expectativas, tanto em relação à China e a possível desaceleração chinesa, mas também essa reunião em Davos, que tem agora também como um dos destaques o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Vamos saber como é que vem os negócios agora com dólar comercial no Brasil. A alta é pouco superior a 0,5%, 0,52% de alta. Moeda norte-americana a R$ 3,77. Neste momento permanece com a alta a R$ 3,77. Vamos falar então do que está acontecendo, né? Tem essa reunião internacional, a expectativa do discurso do presidente brasileiro Jair Bolsonaro em um encontro que se fala de economia e um posicionamento do Brasil é bastante esperado, principalmente para tirar algumas dúvidas que foram divulgadas no último ano durante a corrida eleitoral, mas também tem a desaceleração chinesa. Quem fala sobre o assunto é Sara Keshoff. Sara, são temas importantes e impactam diretamente a economia aqui no Brasil. Há uma expectativa de espera para o que está acontecendo neste momento. Com certeza, né, Fabiano? São duas coisas bastante importantes, né, tanto internamente quanto externamente. E como você bem colocou, né, o presidente está lá na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, com mais 3.500 representantes da elite global aí, para tratar sobre a economia de todo mundo, as principais economias. E há uma expectativa do mercado sobre o que será declarado por lá em relação à reforma da Previdência aqui no Brasil, juntamente com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. E a expectativa do mercado, de acordo com as agências internacionais de notícia, é que o mercado espera, então, que o presidente dê um discurso lá fora defendendo a agenda de reformas econômicas e sinalizando a disposição do Brasil de uma maior abertura comercial e também da desburocratização da economia. Só que, ao mesmo tempo, o mercado também já adota uma posição de cautela em relação ao que será declarado lá em relação à reforma da Previdência, porque no fim de semana o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou para o jornal Estado de São Paulo sobre uma transição mais suave da reforma da Previdência. Então, o mercado já, mais uma vez, adota aquela cautela, esperando que, de repente, as mudanças não sejam assim tão profundas nesse momento no que se refere à reforma da Previdência, que é aí bastante esperada pelo mercado e apontada como a principal medida para colocar em ordem as contas públicas do governo. Então, o mercado está bastante voltado para esse fator hoje. E o índice Bovespa, que na última sexta-feira bateu mais um recorde histórico de fechamento, acima dos 96 mil pontos, hoje também sente um pouco desse movimento de cautela e também de realização de lucros, né? Considerando que os papéis chegaram a patamares bem altos aí na última semana,
como eu falei, índice Bovespa batendo a casa dos 96 mil pontos e agora abaixo desse patamar o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que hoje está sem a referência de Wall Street por causa do feriado lá nos Estados Unidos. Então o índice Bovespa hoje ele vem reagindo muito mais a fatores internos e também de outros países, mas não da maior economia do mundo que está de fora hoje dos negócios. Quem não está de fora é a China, como você bem colocou lá no início, os dados referentes à economia da China preocuparam o mercado nesta sexta-feira. De acordo com as informações, no quarto trimestre do ano passado, houve uma desaceleração na economia chinesa, falando principalmente dos papéis das grandes empresas, e isso fez com que o país asiático tivesse o menor resultado por lá, o pior resultado de quase 30 anos, em 28 anos. Só que, ao mesmo tempo, o mercado asiático espera que Pequim reaja com força nesse momento, adotando aí medidas que estimulem a economia por lá, e ainda assim os dados acionários lá da China nesta segunda-feira encerraram em alta, hoje altas tímidas, mas ainda assim no campo positivo, à espera aí de algumas ações por parte de Pequim para ajustar essa situação aí referente à economia da China, que é a segunda maior economia do mundo. Então, essas são as informações até esse momento que vem impactando diretamente no mercado nesta segunda-feira, início de semana, como você falou, o dólar mais uma vez adotando uma postura de alta frente ao real. Na última semana, a valorização da moeda norte-americana frente ao nosso real passou de 1%, só que como eu falei numa participação anterior, no acumulado desse ano, nesse iniciozinho ainda de ano, o real tem um bom desempenho aí frente ao dólar até esse momento. Com isso, eu encerro minha participação por aqui, Fabiano. Até amanhã. Até amanhã, Sara. Obrigado pela participação. Está aí a Sara Kirchhoff trazendo em destaque números importantes. China encontrando ali uma certa barreira. Esse fator de crescimento econômico da China mexe com o mundo todo, aqui no Brasil também. Afinal, é a segunda maior economia do mundo e é o maior parceiro comercial do Brasil. E de acordo com a AgRural, até a última quinta-feira, houve um avanço até bastante interessante em relação à colheita de soja no Brasil. Um dos dados importantes da AgRural, que no último dia 9 reduziu a sua expectativa de produção de soja no Brasil de pouco mais de 121 milhões de toneladas para 116 milhões e 900 mil toneladas, é que traz agora um avanço melhor para as áreas de produção, mesmo assim mostra com muita clareza o que vem acontecendo, ou pelo menos os impactos dos resultados daquele fator de calor bastante excessivo, de seca sobre importantes áreas de produção brasileira. Você vai acompanhar agora conosco como é que vem então a colheita, primeiramente no âmbito nacional. Você vê aqui que chega até o dia 17 de janeiro de 2019 a 2,1%. 2,1% é o que vem agora sendo acontecendo no Brasil. Tem 1,3% no último dia 17 de janeiro do ano passado, a média dos últimos 5 anos é de 1,2%, falando aí dos números nacionais. Vamos saber agora como é que vem os principais estados produtores de soja no Brasil, principalmente Mato Grosso, que agora toma a liderança em relação à colheita nacional. Veja conosco, nós trouxemos alguns destaques da AgRural. De acordo com a agência, até o dia 17 de janeiro de 2019, 12,8% da área cultivada no Mato Grosso havia sido colhida. É um avanço muito expressivo frente àquilo que acontecia uma semana antes, era 3,9%. E mostra estar bastante adiantada quando comparada à mesma data no último ano. É 10 pontos percentuais mais adiantado do que no último ano, já que em 17 de janeiro de 2018 eram 2,8%. Um dado que chama atenção é em torno do estado do Paraná, segundo o maior produtor de soja do país, porque a AgRural trouxe também um estudo que mostra como é que vem a produtividade da soja no Paraná, que é baixa. Você vai ver que tem uma variação muito grande, de 20 sacas até 55. Olha só, até o dia 17 de janeiro de 2019, havia sido colhido no Paraná 11,9%. A produtividade na região oeste do estado está com variação entre 20 até 55 sacas por hectare. Portanto, uma variação muito forte, muito expressiva, que mostra o que venha acontecendo
com o estado do Paraná, principalmente porque ocorreu aquele fator de seca. Paraná, junto com o estado de Mato Grosso do Sul, é um dos estados mais afetados pela seca no Brasil. E vamos destacar agora uma entrevista que foi realizada pela nossa equipe em São Paulo. Nós tivemos o Vitor Ikeda, ele que é analista do Rabobank e que falou um pouco a respeito do mercado de soja, principalmente com o que vem acontecendo com essa discussão agora, uma busca de alternativas entre Estados Unidos e China. Confira a entrevista. No fim do ano passado, o banco holandês Rabobank falou sobre uma perspectiva de uma produção de soja no Brasil no ciclo 2018-2019 de 123 milhões de toneladas, só que esses números estão sendo revisados. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo o Vitor Ikeda, analista do Rabobank. Vitor, seja bem-vindo ao SBA. Eu gostaria que você explicasse o porquê dessas alterações, principalmente por causa das condições climáticas, é isso? Sim, são dois fatores principais. Basicamente, o primeiro foi uma revisão diária que nós tivemos com os plantios, o plantio final da soja. Nós reduzimos a nossa estimativa, que era de 36,5 milhões de hectares, para 36 milhões de hectares, ainda um recorde. Mas, além disso, como esse relatório foi divulgado em dezembro, nós também tivemos condições climáticas em dezembro com níveis de chuva abaixo do esperado em algumas regiões do Brasil. Talvez de forma generalizada, principalmente no Paraná, Oeste e Norte, e Sul do Mato Grosso do Sul. E com isso, nós revisamos também a questão de produtividade. Com a produtividade atual que nós estamos considerando em torno de 5% menor do que ela foi no ano passado, porque se a gente considerar outras regiões, talvez devemos cair dentro da normalidade de produtividade, nós estimamos hoje uma colheita no Brasil ao redor de 117 milhões de toneladas. E com certeza as exportações da oleaginosa também devem ser afetadas. E claro que esse movimento também é normal, porque ano passado a gente teve exportação recorde, né? Sim, ano passado ao redor de 83,5 milhões de toneladas de exportação de soja. Para esse ano, talvez um número mais próximo de 71 milhões de toneladas. Basicamente, além de uma produção menor que do ano passado, então, se a gente estimava uma produção recorde de 123, agora já não é o recorde que a gente alcançou em 2018. E também os estoques de passagem, que de 17 para 18, eles estavam maiores, e como em 18 tivemos exportações muito fortes, principalmente em função da guerra comercial entre China e Estados Unidos, para 2019 nós acreditamos que com estoques de passagem menores, estoques iniciais menores e uma produção menor, a estimativa é de uma redução das exportações. Vitor, falando da guerra comercial entre China e Estados Unidos, como você bem colocou, o Brasil acabou se beneficiando disso, né, nas embarcações aí de soja. Apesar de ter havido aquela reunião lá do G20 em Buenos Aires, na Argentina, mostrando algum avanço, de fato, ele não avançou da forma que o mercado estava esperando, né? Não decolou esse acordo entre China e Estados Unidos até agora. Inclusive, a gente observa a Bolsa de Chicago um pouco descrente de algumas declarações do presidente norte-americano Donald Trump, né? Sim, se a gente acompanha já no relatório que nós soltamos em dezembro, durante o período ali da reunião do G20, nós já havíamos adiantado, por exemplo, que esse período de trégua de 90 dias que foi anunciado, ele só prolongava a incerteza até uma definição clara de como vão ser os rumos dessa guerra comercial. Basicamente, apesar de algumas reuniões que nós tivemos entre os ministros de comércio exterior dos dois países nas últimas semanas, o mercado realmente ele está um pouco desapontado com os números que vieram de exportação de soja americana para a China, basicamente ao redor de 5 milhões de toneladas, quanto o mercado esperava que pudesse vir um número muito maior. E isso, obviamente, tem se refletido em Chicago, que realmente os preços não tiveram suporte em função de um eventual acordo que não ocorreu ainda, estão em período de negociação. Provavelmente uma nova reunião anunciada aí para o início de fevereiro, mas é válido ressaltar que no final de fevereiro termina esse período de 90 dias de trégua. E o mercado também está sendo prejudicado pelo recesso lá nos Estados Unidos parcial do governo, que vem fazendo com que o Departamento de Agricultura norte-americano também não esteja lançando aqueles boletins mais completos em relação à produção norte-americana, né? Não só norte-americana, mas assim, até globalmente falando, não houve atualização em janeiro dos números. E, obviamente, isso também é um fator que acaba gerando uma certa incerteza no mercado, porque não encontra-se ainda um suporte em relação ao que esperar, principalmente agora, quando que se esperava uma atualização da produção
da América do Sul, especialmente Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, basicamente, como não veio essa atualização em janeiro, o mercado ainda tenta buscar algum suporte, alguma orientação em relação ao que esperar da safra sul-americana. Então, basicamente, hoje o mercado seguia bastante pelas consultorias privadas, mas ainda não, e pelo relatório da Conab da semana passada, mas não houve ainda um oficial do USDA, o que também acaba impactando um pouco no momento de uma precificação mais em linha com o que o departamento americano poderia ter anunciado na última semana. Acaba impactando globalmente mesmo nos negócios. E voltando a falar das exportações, ano passado então a gente teve recorde de exportação de soja, com o dólar bastante valorizado frente ao real, e esse ano a situação começa a mudar um pouco, né? O real teve um melhor desempenho aí na comparação com o dólar nesse início de 2019, numa cesta de 143 moedas, então esse ano também os preços devem ser bastante prejudicados, vamos dizer assim, né? Basicamente, se a gente pega, nós estamos passando por um período sazonal agora, onde basicamente a colheita brasileira, apesar de perdas que a gente já está mensurando, a gente está num período em que a colheita está entrando, a oferta está entrando no mercado. Então, além do fator câmbio, nós também tivemos um Chicago que não se recuperou muito em função dessa questão dessa certeza da guerra comercial e de um maior dimensionamento da perda na América do Sul. Os prêmios de exportação aqui no Brasil também, apesar dessa trégua entre China e Estados Unidos, eles cederam por principalmente dois fatores, principalmente pela entrada da oferta brasileira nesse momento, mas também porque a China, apesar de estar importando menos do que o esperado, está importando soja americana. Então isso fez com que os prêmios que estavam em patamares de $1 por bushel acima de Chicago recuassem atualmente para patamares próximos de 40 centavos por bushel nos primeiros vencimentos. Então nós temos, na conjuntura de fatores de formação de preço para o produtor, um Chicago que não está ganhando suporte, um dólar que recuou de 3,90 para 3,70 e prêmios que cederam de quase $1 por bushel para 40 centavos por bushel no momento da colheita. Então realmente isso ressalta que é importante o produtor que vende soja, ele ter uma política de comercialização, uma definição de vendas, porque se nós não olharmos há 3, 4 meses atrás, nós tínhamos um câmbio acima de 4, prêmios bem aquecidos em função da guerra comercial, mesmo para esses vencimentos de janeiro e março. Então, talvez quem se programou lá atrás e foi fazendo vendas antecipadas, talvez agora tenha uma forma de segurar um pouco as vendas e aguardar um melhor posicionamento do mercado em termos de preços. Esse seria o melhor conselho, então, para o produtor hoje? Basicamente, assim, acredito que o produtor ele deve negociar, obviamente, o que ele tem de compromisso financeiro agora para os próximos meses, mas aguardar uma melhor definição do mercado, principalmente no que diz respeito à guerra comercial e dimensionamento de perdas aqui na América do Sul. Tá certo, Vitor. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui conosco no SBA. Obrigado, Sara. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Você foi o Vitor Ikeda, analista do Rabobank, que vem de acordo com aquilo que temos falado aqui no Agricultura BR para a comercialização de soja. O planejamento para essa temporada nova e que tivemos o Cultiva 18 e 19, essa campanha, ele é diferente, porque você tem um dólar mais forte e você pode ter um reposicionamento da China em relação à oleaginosa norte-americana. Os boatos nos Estados Unidos, boatos de mercado, dão conta de um acerto até maior, mais amplo entre os dois países. Tá certo que muitos analistas não acreditam que isso venha a acontecer, mas enquanto não tiver uma certeza, enquanto esses boatos correm, você tem ali uma condição diferente em torno do que pode acontecer com o mercado da soja, que não tem operação hoje nos Estados Unidos, eu repito, por conta do feriado do dia de Martin Luther King, mas deve abrir amanhã num volume ou num andamento de alta, assim como foi na última semana. Um dos fatores é esse. Primeiro é que se tem ainda negociação entre soja, para soja entre Estados Unidos e China, e isso deve impactar mercado. A outra é o tamanho das perdas que pode haver no Brasil por conta do fator de seca que atingiu importantes áreas de produção, como Mato Grosso do Sul, Paraná, parte do Mato Grosso, parte de Goiás, entre outros estados que foram afetados pelo clima. É por isso que eu vou conversar agora com a Maria Clara, ela está ao vivo na Somar Meteorologia. Maria Clara, nós tivemos um mês de dezembro e parte do mês de janeiro com um calor muito intenso, tivemos ali o que chamamos de um veranico sobre importantes áreas de produção de soja, num momento crucial
Potencial de Desenvolvimento. A safra brasileira já está sendo estimada até 10% abaixo. Nessas áreas que foram... Primeiro, quais são as áreas que foram mais atingidas e como que deve ficar o clima nessas regiões? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, Fabiano. Boa tarde também a todos que nos assistem neste momento. Olha, as áreas mais atingidas foram especialmente as áreas da região central do Brasil. Isso porque nós tivemos um bloqueio atmosférico que manteve as frentes frias presas lá no Rio Grande do Sul. Então, onde faltou chuva, acabou sobrando chuva, porque o estado gaúcho recebeu um volume muito elevado de precipitação, principalmente agora nos 2 primeiros decênios do mês de janeiro. Ou seja, os primeiros 20 dias do mês de janeiro foram marcados por uma chuva bastante volumosa no Rio Grande do Sul e pouquíssima chuva em áreas da região central do Brasil. Eu trouxe aqui o acumulado dos últimos 30 dias. Vemos que do Paraná ao Rio Grande do Sul nós tivemos as chuvas bastante significativas, mas no estado gaúcho com maiores volumes acumulados. O Paraná teve uma chuva bastante irregular. As pancadas foram volumosas, mas sempre alternadas por períodos de tempo mais firme e com temperaturas bastante elevadas. Agora, na faixa central do Brasil, áreas aqui também do Sudeste, região do Mato Piba, vemos que os volumes acumulados ficaram no máximo aí em 90 milímetros em 30 dias, principalmente essas áreas mais escuras do mapa. Mas olha só como a chuva foi irregular no interior do Brasil. Os acumulados não passaram na maior parte assim, dos dias de 30 milímetros acumulados e com temperaturas bastante elevadas, o que acaba prejudicando as áreas produtoras. Agora, com relação à estiagem agrícola, quantos dias não chove de maneira significativa? No interior de Minas Gerais, Goiás, grande parte do Nordeste, parte também do Centro-Oeste, temos mais de 20 dias sem chuva agrícola. Ou seja, uma chuva um período bastante longo de tempo firme e com temperaturas elevadas. Para os próximos dias, previsão de 22 a 26 do mês de janeiro. Rio Grande do Sul com tempo firme, interior do Brasil com chuva irregular, pancadas típicas desta época do ano, pancadas de verão. Isso vale também para áreas do Mato Piba. Em São Paulo e no Rio Grande do Sul, nós temos uma frente fria que influencia o tempo e traz uma chuva mais volumosa, chegando a 50 milímetros acumulados. Mas essa frente fria não tem condições de formar um corredor de umidade pelo centro-oeste do Brasil. Então o tempo vai continuar firme nos 3 estados, com exceção destas áreas aqui do norte mato-grossense. No segundo período, de 27 a 31 do mês de janeiro, toda a faixa central do Brasil e o estado do Paraná tem uma condição de pancadas isoladas, mas sem grandes volumes acumulados. E o último período, na virada do mês, entre 1º e 5 de fevereiro, a chuva ganha intensidade do Paraná ao estado de São Paulo, mas não há previsão de volumes significativos e grande parte da região central ainda com uma chuva irregular. Ou seja, até pelo menos a primeira semana do mês de fevereiro, ainda temos pouca chuva prevista para o interior do Brasil e a chuva diminuindo também na região sul do país. Obrigado, Maria Clara. Daqui a pouco a gente volta a falar a respeito de previsão do tempo. Por aqui, a Agricultura BR vai para o intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos mostrar aquilo que nós temos falado já há bastante tempo. As safras globais, principalmente a produção global internacional de milho, ela vem sendo pressionada a 3 safras. Isso vai fazer com que o cenário de preços mude. Para o produtor, pode ser favorável. O produtor de milho pode ser favorável o ano de 2019. E ainda, você vai conferir uma entrevista exclusiva feita durante o Showtech 2019 sobre fatores técnicos ligados à cana-de-açúcar daqui a pouco no Agricultura BR. E na última semana nós estávamos com uma cobertura muito especial do Showtech 2019. A Agricultura BR aconteceu ao vivo, direto de Maracaju, da Fundação MS, todas as nossas edições entre quarta e sexta-feira. E na oportunidade podemos conversar sobre vários assuntos técnicos, assuntos comerciais, tecnologias, inovações, entre outros temas. Na oportunidade, o João Pedro Cuti Dias conversou, fez uma entrevista com um analista que fala a respeito de como que na produção de cana-de-açúcar o produtor rural pode se tornar um parceiro da usina. Veja. Doutor Trevelin,
Estamos vivendo um novo momento na produção de cana no estado, em que o produtor está sendo um parceiro da usina. Aí a usina, ao invés de ela fazer toda a operação, ela está fazendo a parte industrial e o produtor a parte agronômica? Sim, sem dúvida. É um crescimento, não é um negócio novo, ser fornecedor de cana, é um negócio antigo, principalmente em São Paulo, que tem uma fatia grande de produtor, que chamamos de fornecedor de cana, né? Quem produz a cana para vender a cana para a usina. Aqui hoje nós já somos 20% da cana da produção do estado é fornecedor, mas a gente já está enxergando um crescimento muito grande, ainda deve chegar a 50%, 60% em torno de uns 5, 10 anos aí. Por que isso? São dois aspectos muito importantes, um de cada lado, né? As usinas estão começando a entender que para ela fazer a gestão de uma área muito grande, ela precisa de uma competência, de uma gestão, de uma infraestrutura muito grande para você gerir 50, 100 mil hectares, né? Então ela acaba tendo um custo muito maior do que o produtor. Então ela está pegando, partindo dela já interesse, ela tem usinas, grupos, inclusive está pegando áreas próprias já fundadas, transferindo para fornecedor. Por quê? Porque o fornecedor, por ser um agricultor, e às vezes inclusive ele já está envolvido com outro agro, ele tem uma competência, um perfil, um feeling, um artesão, né? É o expertise. É o expertise do produtor, ele consegue ter uma qualidade de produção, ele tem uma velocidade muito maior do que um grande grupo para tomar decisões momentâneas de tratamento e tudo, né? Então essa que é a grande diferença. E por outro lado, o lado do fornecedor, está virando uma nova opção muito interessante. Por quê? Mesmo, por exemplo, nós temos vários clientes que são produtores de soja, ele está enxergando na cana também entrar, para o quê? Para ter uma diversificação, fazer integração dessas culturas e também fazer gestão de risco, né? Diminuir a exposição de preço, de mercado, como o momento agora, você vê, a cultura da cana tem uma característica, ela é uma cultura um pouco mais, como ela tem um ciclo um pouco mais longo, ela tem uma resistência climática um pouco melhor. Então você saindo do negócio só e tendo 2 ou 3, você diminui a sua exposição, faz uma gestão melhor de risco. Então, quer dizer, é um negócio que é muito interessante, né, para os dois lados, na verdade. E os grandes grupos, o setor de cana hoje está sendo repensado na sua gestão agrícola, na sua produção. Você pega na Austrália, quase todas as usinas lá, quase nenhuma produz cana. É tudo fornecedor de cana. Então é um modelo interessante. E tem um outro detalhe, você tem um parque industrial que tem uma capacidade de moagem muito maior do que a cana ofertada hoje. Então você tem um espaço que, se ele estimular produtores a participar desse processo, que eles têm já tem uma área industrial ociosa que pode ser complementada com essa produção dos autônomos. Perfeito, porque você atende um pouco muito maior, você divide essas gestões, né, em áreas menores e aumenta a competência de gestão disso. E para o produtor tem um aspecto muito interessante também, quem já está no agro, alguma coisa, ele na diversificação e na produção, ele otimiza a estrutura. Então, às vezes, com o mesmo parque de máquina, ou com um incremento pequeno de máquina, ou de operação, ou de gestão, ele opera as duas culturas de uma forma menor, que ele acaba diminuindo o custo fixo dele. E nessa área também tem muita terceirização, né? Você tem condições de terceirizar algumas operações, seja de corte, de transporte, de colheita. Tem o caso de alguns fornecedores que têm a estrutura de terceiro, algumas usinas que, inclusive, operam esses volumes muito grandes. Com o terceiro, num primeiro momento, ela começou a terceirizar a produção dela através de operações, contratando serviço. E ela está enxergando aqui agora que, em vez disso, é melhor terceirizar completamente a lavoura. Então, transferir a lavoura para alguém fazer a gestão completa. Bom, vocês ouviram agora a palestra, a formação de quem está no métier há muitos anos, já trabalhou em várias usinas aqui no estado, e é uma alternativa para os pecuaristas, para produtores que têm terra, de optarem por isso, criar uma nova alternativa para a produção e para o uso melhor dos seus equipamentos, né, Trevelin? Perfeito, é uma opção para você diversificar integrando. Muito obrigado, eu acho que com certeza, para muitos de vocês, é uma informação que poderá ser útil no seu dia a dia. Está aí o João Pedro Couto Dias trazendo essa informação importante para o produtor rural que pode utilizar esse fator de negociação de uma maneira mais rentável para a propriedade, trabalhando com cana-de-açúcar. Olha, eu vou mudar de assunto agora para falar um pouco a respeito de clima, principalmente sobre essas chuvas mais intensas que ocorreram sobre o estado do Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Vou falar agora com a Maria Clara para saber como é que fica o clima por lá, especificamente no Rio Grande do Sul. Recebeu fortes volumes de água recentemente. Como é que está a previsão por lá, Maria Clara?
Olha, Fabiana, a previsão agora é de diminuição destas instabilidades. Isso porque, como eu falei antes, o bloqueio atmosférico que prendia as frentes frias no estado gaúcho e favorecia essa chuva bastante volumosa, agora perdeu intensidade. As frentes frias conseguem avançar até o estado de São Paulo e a expectativa para os próximos dias é de tempo mais firme. Com essa chuvarada toda que aconteceu pelo Rio Grande do Sul e também em parte da região sul do Brasil, os índices de água no solo estão bastante elevados na maior parte do estado. Só que agora, principalmente nos próximos 5 dias, devemos ter o tempo firme em todo o estado gaúcho. As temperaturas também devem subir, o que acaba facilitando a evaporação dessa chuvarada toda que aconteceu nos últimos dias, na verdade, e as instabilidades, por enquanto, não atuam. Entre 22 e 26 do mês de janeiro, tempo firme no estado gaúcho. A partir do dia 27, nós devemos ter o retorno das instabilidades para o Rio Grande do Sul, com acumulados de até 15 milímetros, nada comparado com a chuva que aconteceu no início deste mês de janeiro. É uma chuva bastante pontual e de forma bem rápida. Acaba atrapalhando um pouco a evaporação da água no solo, porque traz um pouco mais de umidade, mas as temperaturas vão estar bem elevadas e a sensação de calor é bastante alta nos próximos dias, e essa evaporação não deve ser tão prejudicada em áreas do oeste e do norte gaúcho. Na região da Campanha Gaúcha e também em áreas da Serra, o volume acumulado pode ser um pouco maior, podendo chegar a 30 milímetros. No período de 1 a 5 do mês de fevereiro, ou seja, na virada do mês, nós devemos ter outra frente fria avançando do Rio Grande do Sul para a região sudeste do Brasil. E estas áreas aqui do interior gaúcho devem receber até 30 milímetros acumulados, ou seja, uma chuva um pouquinho mais significativa, mas também não se compara com o início do mês de janeiro. O potencial para transtornos vai diminuindo cada vez mais, até pelo menos o início do mês de fevereiro. Fabiano. Aí a Maria Clara trazendo os destaques para a previsão do tempo no Rio Grande do Sul, então, com redução daqueles períodos mais volumosos de chuvas. Por aqui, o Agricultura BR fala sobre milho e eu vou destacar uma parte da entrevista que a Sarah Kirchhoff fez com o Victor Ikeda, analista do Rabobank, porque confirma algo que tenho dito já desde o final do ano passado a respeito do milho, que o ano de 2019 é um ano no qual vai se confirmar toda aquela situação de pressão negativa sobre os estoques globais de milho e pode abrir janelas de oportunidade para quem o produz. É isso mesmo, principalmente aqui no Brasil, que é o segundo maior player do mercado internacional quando fala de participação, ou seja, de exportação desse produto, colocação do milho no mercado externo. Você vai acompanhar agora a entrevista de Sarah Kirchhoff com o Victor Ikeda, analista do Rabobank, que comenta que pressão negativa é essa e como que ela atua sobre o mercado de milho internacional. No fim do ano passado, o banco holandês Rabobank falou sobre uma perspectiva de uma produção de soja no Brasil no ciclo 2018-2019 de 123 milhões de toneladas, só que esses números estão sendo revisados. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo o Victor Ikeda, analista do Rabobank. Victor, seja bem-vindo ao SBA. Eu gostaria que você explicasse o porquê dessas alterações, principalmente por causa das condições climáticas, é isso? Sim, são dois fatores principais. Basicamente, o primeiro foi uma revisão de área que nós tivemos com os plantios, o plantio final da soja. Nós reduzimos a nossa estimativa, que era de 36,5 milhões de hectares, para 36 milhões de hectares, ainda um recorde. Mas, além disso, como esse relatório foi divulgado em dezembro, nós também tivemos condições climáticas em dezembro com níveis de chuva abaixo do esperado em algumas regiões do Brasil. Talvez de forma generalizada, principalmente no Paraná, Oeste e Norte, e Sul do Mato Grosso do Sul. E com isso, nós revisamos também a questão de produtividade. Com a produtividade atual que nós estamos considerando em torno de 5% menor do que ela foi no ano passado, porque se a gente considerar outras regiões, talvez devemos cair dentro da normalidade de produtividade. Nós vamos pedir desculpas, aqui o Agricultura BR se desculpa com o seu telespectador. Você estava conferindo a entrevista do Victor Ikeda, analista do Rabobank, sobre soja. Nós vamos exibir o VT, a reportagem, a entrevista, que ele fala sobre o mercado do milho e essas 3 safras globais consecutivas
que pressionaram bastante os estoques internacionais de milho e é por isso que caminha para aquele cenário no qual deve ter uma percepção de uma menor quantidade de milho no cenário internacional e aqui no Brasil pode acabar beneficiando quem produz milho. Nós vamos tentar rodar essa entrevista depois do intervalo, porque depois do intervalo nós vamos voltar a trazer alguns dos destaques que aconteceram durante o Showtech 2019. Aproveite para entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp é o 67 99656 2266. Voltamos já! Showtech 2019 aconteceu entre a última quarta e sexta-feira. Estivemos ao vivo, uma cobertura muito especial do Canal do Boi neste grande evento. Você vai agora ver uma entrevista que eu fiz com o Fernando Krigoli, ele que é pesquisador da Fundação MS e falou sobre a importância da proteção de plantas. Veja. Essa questão da proteção de plantas é aquilo que garante resultado melhor de produção, a produção que é consequência da produtividade e evita prejuízos para quem planta. Como é que isso é feito? Quais são os itens, as observações que precisam ser feitas pelo agricultor? Obrigado pela participação. Bom, a gente sempre fala que o primeiro insumo que o agricultor deve abordar e deve tratar com bastante cuidado é a semente, o segundo insumo é o adubo e o terceiro insumo são os componentes da proteção de plantas. Então, o que vai dar o potencial produtivo da lavoura do agricultor é posicionar a adubação de base e a adubação após a emergência das plantas adequada e a semente de alto vigor e de alta qualidade. Após isso, o potencial produtivo do agricultor está posto. Então, a partir daí, todo o manejo de praga, doença, plantas daninhas e nematóides deve ser o mais robusto possível, não em termos de número de aplicações ou de número de produtos utilizados, mas sim de conhecimento de área, de rotação de produtos que estão sendo utilizados e da real necessidade de cada produto para garantir que aquele potencial produtivo chegue ao seu limite no momento em que a colheita terminar. Você falou sobre a aplicação de produtos. Há momentos em que ele não é necessário fazer a implementação, há momentos em que acaba colocando com o mesmo princípio ativo e acaba não tendo os resultados esperados. Nesse aspecto, o que tem acontecido no campo que acaba tornando a ação inefetiva, acaba não funcionando como era esperado? Perfeito, isso é uma pergunta bastante interessante e é um ponto de atenção aos agricultores. A gente passou, o estado como um todo, passou um período muito seco. Então houve a semeadura de soja, tudo estava caminhando bem e a gente passou por um período aí de 20, 30, até 40 dias, dependendo da lavoura, sem chuva. Esse período é extremamente crítico para a planta. Então, um exemplo que a gente sempre dá é a aplicação de fungicida nesse contexto de extrema seca, ela é bastante questionável no sentido da necessidade da aplicação. E um outro exemplo que a gente sempre dá é, quando a gente baixa a umidade relativa do ambiente, a gente perde a eficácia das aplicações. Então, o herbicida que a gente usa e que ele era tido como alta eficaz no controle de um capim amargoso ou de uma buva, ele perde essa eficácia. Então, ele deve ser considerado um produto de média ou baixa eficácia, para aí sim o agricultor conseguir fazer um manejo de forma adequada. Então, as aplicações, a gente sempre fala que deve ser feita, as aplicações são feitas no momento necessário, com o produto bem posicionado para resolver aquele problema que o agricultor tem. Aplicações de forma calendarizada e de forma repetida não deve ser realizado. O estudo da aplicação deve ser feito para garantir que o input financeiro que o agricultor coloque seja revertido em produtividade e lucro para ele. Fernando, em relação a maquinário, nós temos algumas situações que precisam ser observadas. Isso está quando você compra o produto, você tem a aplicação, quanto de vento é admitido para você evitar dispersão, para evitar deriva. Essas observações são respeitadas pelo produtor rural? Tem sido ou tem se perdido também nesse momento? Bom, o ideal é que o agricultor respeite aquele trinômio que a gente fala, de temperatura máxima de 30 graus, velocidade do vento de 4 a 10 km por hora para gota fina e de 4 a 15 km por hora para aplicações com gota grossa e a umidade relativa mínima de 60%. Isso é o ideal, isso é quando a gente tem a melhor condição possível. Infelizmente, a gente tem esse período de tempo
do dia muito curto. Então o agricultor infelizmente tem que extrapolar essas condições e aplicar realmente em situações desfavoráveis. O que a gente fala para o agricultor é, sempre que a gente faz uma aplicação num período desfavorável, o agricultor deve calibrar muito bem a máquina, fazer a aplicação no horário ideal para que ele está se propondo. Então aplicações quando está muito seco, aplicações noturnas tendem a ter um resultado melhor, e sempre atentar à questão de que uma aplicação fora de uma condição ideal, ela não fica como a gente imagina. Então, se antecipar os problemas é fundamental, além do produto que a gente vai utilizar. Fernando, aí são as questões técnicas, o produtor rural enfrenta isso o tempo todo, são fatores importantes. Nós temos visto também, até por conta quando você aplica alguns produtos e aplica sem o ordenamento correto, às vezes com exagero, você cria resistência, né? Quando você tem a resistência na planta, significa que essas aplicações elas passam a ser pouco efetivas, tem o custo dela, o produtor rural comprou o insumo, aplicou, tem o custo da aquisição, tem o custo da aplicação e acaba trazendo prejuízos. Quando está num cenário como esse, já criou resistência na sua área de produção, o que fazer, como inspirar para conseguir contornar uma situação como essa? Bom, o manejo de resistência ele é um dos pontos mais importantes que a gente tem hoje na agricultura. Em todos os aspectos da proteção de plantas, nós temos problemas de resistência, então temos plantas daninhas resistentes, doenças de ferrugem e mancha-alvo resistentes na cultura da soja, aos fungicidas. Então, de imediato, fazer misturas de produtos, nunca aplicar ou evitar aplicar o produto isolado é uma opção, e sempre alternar o ingrediente ativo e não o produto comercial. O agricultor tem que se atentar ao ingrediente ativo que ele está usando e não ao nome do produto comercial. Então deve sempre fazer a alternância de produtos químicos para garantir que essa resistência seja a menor, o impacto da resistência seja a menor possível na lavoura. A aplicação sucessiva do mesmo produto, sem dúvida nenhuma, vai incorrer em risco de resistência, vai gerar resistência e isso vai causar um prejuízo enorme para o agricultor. Grigoli, o que você falou a respeito da resistência causada, a respeito também da aplicação, né, que acabou causando a resistência, um pouco dessa aplicação. Eu lembro, por exemplo, do fator do glifosato, tá? O glifosato, eu pesquisando, e eu lembro quando começou a ser aplicado, né, começou a ter essa informação, que havia uma aplicação, às vezes, exagerada. Meio que, vamos colocar glifosato. E o produtor rural foi absorvendo essa situação. E aí, hoje, nós temos resistência ao principal combatente químico para algumas pragas. Quando temos uma situação como essa, muda o princípio ativo, tem como contornar isso, porque o glifosato continua sendo um produto essencial na agricultura brasileira e internacional também. No caso específico do glifosato, é muito difícil a gente tirar ele do sistema de rompante, sem ter um planejamento de médio e longo prazo. Isso é muito complexo porque é um herbicida de amplo espectro, então ele controla diversas espécies de planta daninha. Então mesmo que você aplique um glifosato e não controle a buva ou capim amargoso, ele vai te ajudar a controlar trapoeraba, picão, corda de viola, outras plantas daninhas que estão na área. Então, no caso do glifosato, a gente fala que o primeiro passo é diagnosticar a área. Quais são as plantas daninhas que você tem? O segundo passo, aplicar enquanto essas plantas daninhas são pequenas. É extremamente importante o agricultor fazer a aplicação do herbicida com plantas pequenas, porque isso requer uma dose menor e a efetividade do produto químico é mais alta. E o terceiro aspecto é a mistura de produtos. Então, se você tem um capim amargoso, uma buva, um capim pé de galinha ou alguma planta daninha resistente ao glifosato na área, use a dose correta de glifosato e associe produtos de alta eficácia para aqueles alvos que você tem. Então, se você tem um capim amargoso, utilize um graminicida de alta eficácia. Se você tem a buva, utilize um ingrediente ativo de alta eficácia para você conseguir resolver o problema daquela planta daninha. E sempre aplicando quando ela ainda está pequena, no estágio de desenvolvimento inicial, porque aí você tem realmente alta eficácia. Aplicar em planta grande, isso dificilmente você vai ter uma eficácia adequada e vai incorrer em mais aplicações para controle daquele alvo. Fernando, para encerrar, quando você fala na mistura, né, dos elementos, dos produtos, você está falando da mistura de elementos químicos, isso, por exemplo, se numa área é possível ter uma área de soja, você tem invasoras de folha larga, de folha estreita ao mesmo tempo, e nessa mistura, porque você acaba, se você misturou e aplicou, você economiza uma passada de uma vez na lavoura. É esse o pensamento?
Exato, esse é o pensamento. A gente sempre ressalta que a mistura de produto químico no tanque ela é muito complexa, então o agricultor deve conhecer quais os produtos que ele está utilizando. Por exemplo, associar herbicidas de ação rápida, como o 2,4-D ou outros mimetizadores de auxina, junto com herbicidas de ação lenta, como os graminicidas, por exemplo, isso incorre em redução da eficácia do graminicida. Então, a mistura ela é importante, mas o conhecimento prévio dos produtos que estão sendo misturados são essenciais para você conseguir chegar no nível de controle desejado. Fazer a mistura de forma aleatória ou desconhecida, isso pode ser pior do que você fazer a aplicação de um produto sozinho. Tá, a entrevista que eu fiz com o Fernando Grigoli, um grande abraço a ele, pesquisador da Fundação MS, tema importante. Como também esse, agora sim, daqui a pouco, nós vamos trazer para você uma entrevista exclusiva com a analista da Rabobank, que fala a respeito destas 3 safras consecutivas globais de milho que pressionaram os estoques internacionais do cereal e como que isso pode afetar o mercado de milho no mundo todo. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. E agora sim, o Agricultura BR destaca uma entrevista que fala sobre o mercado global de milho, as 3 safras consecutivas de pressão sobre os estoques globais. Confira a conversa entre Sara Keshoff e Victor Ikeda, analista da Rabobank. O assunto agora por aqui é a questão do milho, também um assunto divulgado aí no relatório do Rabobank, o banco holandês Rabobank. Novamente quem está aqui comigo é Victor Ikeda, analista do Rabobank, que vai falar então sobre as expectativas para esse ano. Expectativa de recomposição de oferta, considerando que ano passado a produção de milho foi menor, né? Bem-vindo mais uma vez ao SBA. Obrigado, Sara. Sim, basicamente nós esperamos uma recomposição de oferta do milho esse ano, não tanto vindo agora do milho verão, porque realmente o Brasil hoje concentra boa parte da sua produção na forma de segunda safra ou safrinha. Praticamente 70% da nossa produção é concentrada nessa forma de plantio. Basicamente o que aconteceu? Ano passado a gente viu uma safrinha onde boa parte das áreas acabou sendo semeada de forma mais tardia e depois o clima acabou se comportando de uma maneira relativamente normal e as chuvas cortaram e isso impactou a produção. Para esse ano, como nós tivemos condições que fizeram com que o avanço do plantio de soja fosse bem ali no início, setembro, outubro, após o vazio sanitário, a perspectiva é que esse ano boa parte das áreas sejam semeadas dentro da janela ideal de cultivo. Isso deve fazer com que a gente tenha uma recomposição de área. Ano passado, 11 milhões e meio de hectares de safrinha, esse ano um patamar mais próximo de 12 milhões de hectares. E as produtividades elas tendem a voltar a uma normalidade e seguir a tendência que a gente vinha esperando. Com isso, se a gente pegar safra verão e safrinha, a nossa expectativa é que o Brasil produza algo em torno de 90 milhões de toneladas, que é acima dos 80 milhões de toneladas que se produziu no ano passado. Victor, então essa recomposição de oferta, sem dúvida, deve impactar nos preços também, que vieram em alta no ano passado. Sim, é válido ressaltar que ano passado nós tivemos um ambiente em que houve quebra de produtividade, apesar das exportações terem sido um pouco mais fracas, ao redor de 23 milhões e meio de toneladas, o dólar também ele ajudava a dar um suporte aí nos preços, mesmo na cotação do mercado interno, quando se compara com a paridade de exportação. Para esse ano, como a gente tem essa expectativa de recomposição da oferta, e apesar da gente esperar que o consumo interno também deva voltar em 2019, as exportações também devem ser maiores em 2019, a perspectiva para o final de ano é que os estoques eles acabem se elevando. E essa perspectiva de estoques maiores, eles tendem a pressionar os preços, talvez não num patamar que a gente viu em 2017, mas a ideia hoje, com essa oferta e demanda que nós estamos esperando, é que eles estejam abaixo do que a gente viu em 2018. Então, no ano passado, o indicador ao redor de 40, esse ano a nossa estimativa é algo em torno de 35 ou 37 reais para a média, isso excluindo fatores sazonais. Tem que se considerar que, obviamente, quando entrar a colheita da safrinha, o preço pode ser menor e tudo mais, mas basicamente preços médios ao redor de 35, 37 ante 40 no ano passado. Notícia boa para o suinocultor e avicultor que teve o seu poder de compra diminuído no ano passado, né? Basicamente, vale ressaltar que a nossa perspectiva de recomposição de demanda aqui no mercado brasileiro, ele está se baseando em fatores tanto de recuperação gradual da economia, que pode dar suporte aí na questão do consumo, do consumo aqui no Brasil, mas também lembrando que em 2018 foi um ano muito desafiador, em que se envolveu embargos de carnes
brasileiras para alguns países. Tivemos a questão durante a greve dos caminhoneiros, em que houve uma mortalidade de aves, isso também impactou o consumo interno de milho. E para 2019 a perspectiva é que as coisas se normalizem, e isso tende a fazer com que o consumo interno aqui de milho também, por essa questão de um cenário que pode ser um pouco mais favorável ao suinocultor, ao produtor de aves, de uma recomposição da demanda interna. Vitor, e a questão do frete também prejudicou bastante os negócios no ano passado, né? Para esse ano, se ficar como está, quais que são as perspectivas em relação a isso? Talvez assim, o que a gente já consegue avaliar é que provavelmente no milho, como o impacto do frete é maior do que na soja, percentualmente falando, a perspectiva que pode ocorrer é haver uma retração vendedora. Então, o produtor segurar um pouco mais esse milho, aguardando uma definição, um esclarecimento melhor, seja por preços maiores na bolsa, e que isso, por consequência, faria com que os preços subissem mesmo com uma questão de frete. Isso quem tem espaço para armazenar, né? Isso quem tem espaço para armazenar. Mas isso poderia impactar um pouco, principalmente a questão de expectativa de recuperação das exportações. Então, se esse produto acaba ficando na mão do produtor, a gente pode ter talvez uma recuperação de exportação um pouco menor do que a gente pode estar esperando. Tá certo, Vitor. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui. Volte sempre. Tranquilo. Esse foi então o Vitor Ikeda, analista do Rabobank, que nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. Hora de participação do público aqui no Agricultura BR, é o quadro Agricultura BR Responde. Eu lembro que a sua participação é sempre muito bem-vinda. Mande sua pergunta sobre mercado, sobre técnica e também sobre clima no Facebook ou Twitter do programa e também no nosso WhatsApp, 679-9656-2266. Vamos ver quem está participando conosco. Eu já sei que a participação vem do estado de Tocantins. Vamos saber quem participa. É a Silvia de Souza, do município de Aurora, no Tocantins. Olha só, ela pergunta: olá para você, Silvia, quando vai chover de verdade aqui na minha região? Ela coloca aqui essa expressão, né, até de uma maneira, com um adjetivo, de verdade. Deve estar chovendo pouco ali naquela região de Tocantins, mas quem responde essa pergunta é a Maria Clara, que volta a participar conosco. A telespectadora usou a expressão de verdade, Maria Clara. Pode estar dando umas pancadas de chuva, mas não chuva com a intensidade, talvez, que a telespectadora e os produtores rurais estão esperando. Como é que está a previsão nessa região do país? Olha, Fabiano, infelizmente a previsão ainda não é muito boa. Vamos continuar aí com essa chuva de mentirinha, chuva isolada, chuva bem pontual, baixa os volumes acumulados, não deixa de chover, não é seco totalmente, mas não é uma chuva generalizada. Isso porque os sistemas frontais não conseguem avançar pelo interior do Brasil e não organizam as instabilidades pelo interior do país. No decorrer dos próximos dias até tem essa previsão de chuva isolada, mas eu trouxe antes disso há quantos dias não chove de maneira significativa aqui na região de Aurora do Tocantins, que fica bem aqui, ó, na divisa com a Bahia e também com o estado de Goiás. São mais de 20 dias sem uma chuva agrícola, ou seja, sem chuva maior do que 10 milímetros acumulados. E isso deve se repetir ao longo dos próximos dias. Olha, essa área mais clara do mapa é uma área de 5 milímetros acumulados em 5 dias. Então, o predomínio de sol, poucas nuvens e chuva bastante rápida, especialmente durante a tarde. Nos próximos dias, de 27 a 31 do mês de janeiro, temos 15 milímetros acumulados. Também não refresca nada, uma chuva bastante isolada. E na primeira semana do mês de fevereiro, 15 milímetros em todo o estado do Tocantins, sem expectativa aí de uma chuva abrangente para a região de Aurora e também para todo o estado do Tocantins. Fabiano? Obrigado, Maria Clara. Obrigado pela participação. Você pode participar também. Envie, então, sua pergunta sobre clima, sobre mercado, sobre técnicas para o WhatsApp do Agricultura BR, 67996562266. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial, o último dessa edição. Daqui a pouco voltamos com as últimas informações do Agricultura BR.
Momentos finais e olha, destaco que o dólar continua muito próximo daquilo como estava na abertura do programa, vem sendo negociado a R$ 3,77. Neste momento há uma alta de 0,47%. Há expectativas dentro e fora do país. Em relação ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro está na Suíça, Fórum Econômico. Por lá, há muita expectativa em relação ao discurso do presidente brasileiro. No cenário internacional, Estados Unidos, mais uma vez, vai dando ali um tom em relação à economia, já que há expectativas em novos posicionamentos, tanto no acerto do governo norte-americano para ter recursos para o governo voltar a funcionar corretamente, quanto também no seu entendimento com a China. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe. Este é a Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.